A última etapa da viagem foi a pior. 3 horas de curvas fechadas numa estrada de terra que já nem estrada era. Apenas 2 sulcos de lama separados por capim seco e alguma pedra pontiaguda que raspava o fundo do meu Honda Civic. A suspensão gemia a cada impacto. Toquei fundo 2 vezes e xinguei, convencido de que o cárter estava rachado e esparramando meu futuro pelo Bosque Nacional Monanga. Mas eu precisava daquele pagamento de 6 meses de uma vez só no final. Sem aluguel, sem contas, sem gente. Só eu, uma cabana e um serviço vigiando o horizonte atrás de fumaça. Tinha 26 anos e estava completamente quebrado. Essa era a verdade nua e crua. Fui demitido do depósito em setembro depois de responder grosso pro chefe de turno. Minha namorada foi embora 2 semanas depois, levando metade dos móveis e toda a minha dignidade. O dono do apartamento foi compreensivo, mas compreensão tem prazo de validade. O anúncio de emprego dizia que queriam alguém à vontade, com isolamento prolongado e autossuficiente em ambientes selvagens. O que realmente queriam dizer era: precisamos de alguém desesperado o bastante para passar meio ano sozinho numa montanha. E apostamos que você não vai fazer muitas perguntas. Eu estava desesperado o bastante. A floresta fechava dos 2 lados da pista. Árvores gigantes, carvalhos e cicutas centenárias bloqueavam o sol e enchiam o ar com cheiro de musgo e podridão. O celular perdeu sinal há 1 hora. Segui as instruções que o Bill tinha me mandado por e-mail. Estrada Rural 7 até o Portão Verde enferrujado. Código 477. Depois do portão, manter a trilha principal por 13,4 km. Você vai saber que é a cabana quando ela aparecer. Aos 13,3 km, achei que tinha passado do ponto. Então, a construção surgiu de repente, uma forma escura encolhida entre os troncos como se não quisesse ser encontrada. Menor do que eu imaginava, talvez 6 por 4 metros, com um alpendre afundado e uma chaminé de pedra inclinada para a esquerda. Os troncos estavam pretos de idade e intempérie. As janelas estavam fechadas com tábuas por dentro, lacradas como olhos cerrados. Parecia menos um posto de vigia e mais um segredo. Estacionei e desliguei o motor. O silêncio caiu pesado, total, sufocante. Nenhum pássaro, nenhuma brisa, nenhum ronco distante de tráfego ou aviões. Só o tic-tac do motor esfriando e minha própria respiração alta demais nos ouvidos. Fiquei ali 1 minuto, mãos ainda agarradas no volante, deixando o isolamento me envolver como um cobertor gelado. Era isso que eu tinha pedido. Paz, silêncio, um recomeço. A chave estava debaixo de uma pedra com formato de bota, à esquerda da escada, exatamente onde o Bill disse. Abri o ferrolho e empurrei a porta. As dobradiças gritaram. O cheiro me acertou primeiro. Não mofo nem podridão, mas presença. Café velho, fumaça de lenha, o azedo de suor acumulado. O lugar deveria estar vazio, limpo depois que o vigia anterior terminou o contrato 3 semanas atrás. Bill tinha garantido. E, no entanto, parecia habitado. Um único cômodo continha tudo. Fogão a lenha de ferro amassado com chaleira torta, balcão pequeno e fogareiro de 2 bicos a gás, mesa marcada com 2 cadeiras diferentes, uma cama estreita encostada na parede do fundo, ainda arrumada com uma colcha desbotada. Uma estante vergava sob o peso de livros de bolso deformados pela umidade, quase todos faroestes e suspense. Botas endurecidas de lama seca esperavam perto da porta, cadarços ainda amarrados. Uma caneca de café no balcão guardava um anel escuro de borra seca. Alguém tinha saído para dar uma volta e nunca mais voltou. Deixei a mochila no chão e percorri o espaço. Porta da esquerda. Banheiro minúsculo com vaso sanitário compostável e pia. Porta da direita. Armário de suprimentos lotado de enlatados, botijões de gás, pilhas, kit de primeiros socorros. De volta à mesa, um caderno de espiral estava aberto. Caneta atravessada no meio. Os pelos da nuca se arrepiaram. Peguei a caneta. Estava morna, como se alguém tivesse acabado de largar. Impossível. A cabana estava vazia há 3 semanas. Bill disse que o vigia anterior, Elias Moss, tinha pedido demissão do nada e ido embora. Tinham retirado as coisas dele. Agora era minha. Mas as botas, a caneca e o caderno estavam ali, aberto numa página que me revirou o estômago. Sentei e puxei o caderno para perto. A letra era frenética. A tinta rasgava o papel. Dia 127. Agora ele sabe meu nome. Voltei ao começo. Ali a caligrafia era limpa, quase alegre. Dia 1, 18 de novembro. Chegada à cabana de vigia de incêndios.
sem torre, só a cabana. Uma tempestade derrubou a torre anos atrás, mas o trabalho é o mesmo. Procurar fumaça, avisar, patrulhar o perímetro. Bom dinheiro. O isolamento vai me fazer bem depois de tudo com a Sarah. As primeiras anotações eram triviais. Relatórios de tempo, caminhadas curtas, pegadas de cervo. Depois, o dia 14 mudou tudo. Dia 14. Ouvi algo ontem à noite. Achei que era cervo no começo, mas os passos eram muito ritmados, muito intencionais. Deu 2 voltas na cabana. Parou em cada janela. Parou na porta. Segurei a respiração. Não bateu. Só ficou ali respirando. Pesado, úmido, por 5 minutos. E depois foi embora. Dia 22. As vozes começaram. Ouvi meu irmão me chamando dos árvores ao entardecer. Usou o apelido que só a família conhece. Moss. Quase respondi. Olhei pela janela. Nada além de troncos e sombras. A voz continuou chamando, cada vez mais irritada, por 10 minutos. Dia 31. Achei as regras hoje de manhã dentro do fogão, embrulhadas em pano engordurado. 7 regras escritas à mão. Estranhas, específicas, perturbadoras. Mas o cara anterior deixou por algum motivo. Vou segui-las. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Dia 47. As vozes sabem coisas que não deviam. Ontem ouvi a mamãe. Morreu quando eu tinha 12. Sabia a canção de ninar. Sabia exatamente as últimas palavras dela pra mim. Tirei foto como manda a regra 2. A Polaroid mostrou só árvores, mas eu ouvia ela. Dia 68. Não durmo mais. Algo bate toda noite. 3 vezes, sempre 3. O rádio liga sozinho cuspindo estática. As pedras ao redor da cabana são mexidas. Reponho às 6 em ponto, mas não para. Está me testando. Dia 103. Vi hoje, por um segundo, entre as árvores. Forma humana, mas errada. 2,10 metros, braços passando dos joelhos. Me observou do poço. Não fui buscar água. 2 dias sem beber. Última anotação. Dia 127. Agora ele sabe meu nome. Fechei o caderno, coração disparado. Isso não era loucura, era aviso. Embaixo havia um papel amarelado dobrado. 7 nomes e datas em letra de forma caprichada. Beth Calloway, 3 de abril. James Ruiz, 12 de junho. Samuel K., 7 de agosto. Dalton Price, 19 de setembro. Elias Moss, 24 de outubro. Margaret Thorne, 8 de novembro. Liam Carter, 18 de novembro. Hoje, o estômago caiu. Abaixo da lista, na letra cursiva feminina que eu conhecia melhor que a minha própria. A letra da minha mãe, com o rabinho na L maiúscula e os pontinhos redondos nas vogais. Liam, meu amor, você tem que seguir as regras. Estou tão orgulhosa de você. Minha mãe estava morta há 14 anos. Câncer a levou quando eu tinha 12. Levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás com estrondo. Respirei curto e rápido. Era uma piada cruel, elaborada. Alguém tinha pesquisado, encontrado amostras da letra dela, copiado perfeitamente. Mas por quê? Quem? Endireitei a cadeira, sentei, pernas tremendo. Embaixo havia outra folha dobrada, escrita com a mesma letra desesperada das últimas páginas do Elias. Essas me mantiveram vivo por 127 dias. Siga exatamente. Depois as 7 regras, sublinhadas. 1. Toque de recolher. Nunca saia da cabana do pôr do sol ao nascer do sol. Se precisar ir ao banheiro externo, conte os passos. Se o número mudar, fique parado até o amanhecer. 2. Vozes. Se ouvir uma voz chamando seu nome, fotografe a origem com a Polaroid. Só árvores. Ignore. Pessoa visível. Queime a foto na hora. 3. Pedras. Todo dia, às 6 da manhã, confirme exatamente 12 pedras brancas cercando a cabana. Reponha as que faltarem do balde no alpendre. Nunca pergunte por quê. 4. Rádio. O rádio de ondas curtas só funciona das 14 horas às 16 horas. Se ligar em outro horário, desligue sem ouvir. Estão aprendendo sua voz. Fumaça. 5. Registre qualquer fumaça distante. Se formar uma coluna vertical perfeita que não se mexe, fique dentro. Feche as janelas, não olhe. 6. Poço. Só pegue água das 10 horas às 14 horas. Se vir pegadas frescas, volte sem água. 7. Visitante. Se baterem depois de escurecer, exija nome completo e número de funcionário. Pessoal florestal sabe na hora. Qualquer hesitação, se caras impostor. Não abra. Li 2 vezes.
Lá fora, o sol sangrava vermelho entre os troncos. Sombras longas arranhavam o claro. Tinha que sair dali. Ligar pro Bill, exigir explicações sobre o Elias, a lista, a letra da minha mãe. Mas sem sinal. O rádio tinha um de ondas curtas na prateleira. Liguei, girei o dial. Só chiado. Regra 4. Só funciona das 14 horas às 16 horas. Eram 18h47. Preso até a tarde. Acendi a lâmpada a querosene. A luz quente encolheu o cômodo. Reli o diário do Elias procurando qualquer coisa que tivesse escapado. Então ouvi, suave, distante, flutuando entre as árvores. Liam. Fiquei paralisado. Liam. Meu bem. A voz da minha mãe. Quente, carinhosa. A voz que eu perseguia nos sonhos há 14 anos. Vem aqui, filhinho. Senti tanta saudade. Meus pés se moveram sozinhos. Mão na maçaneta, lágrimas embaçando tudo. Até que vi as regras na mesa. Regra 2. Peguei a velha Polaroid One Step da prateleira. Meio pacote de filme ao lado. Abri a porta só o bastante, mirei a linha das árvores. Clique zoom. A foto saiu. Vi se revelar. Árvores. Só árvores contra um céu roxo. Nada mais. E a voz continuou, mais clara. Liam, por que você não responde? Não ama mais a mamãe? Bati a porta. Tranquei. Empurrei a mesa contra ela. Os apelos duraram 3 minutos. Lágrimas. Súplicas. Meu nome repetido até a voz rachar e virar algo que vestia o tom dela como uma máscara mal colocada. Depois silêncio. Denso. Sem fôlego. Fiquei sentado com a foto vazia tremendo na mão. O diário aberto. A lâmpada piscando. Minha primeira noite mal tinha começado. As batidas vieram às 23h43. 3 toques calmos, medidos. O tipo de batida que um amigo dá. Fiquei rígido. Mais 3, mais fortes. Regra 7. Quem é? Minha voz falhou. Liam, graças a Deus. A voz do Bill, rouca e cansada. É o Bill Thompson. Emergência. Abre aí. Todo instinto gritava para obedecer. Número de funcionário? Silêncio. 3, 4, 5 segundos. Liam, pô, sou eu! Número de funcionário! Gritei. O calor sumiu. Fria, neutra. 74298. A hesitação já tinha entregado. Nome completo? Abre essa William porra de Howard porta. Thompson. A porta tremeu com um impacto brutal. Uma vez. 2. O batente estalou. Abre! Vozes múltiplas agora, sobrepostas, furiosas. Ergui a Polaroid, mirei pela fresta. Clique zoom. A foto revelou. Só a porta. Nenhuma figura. As pancadas pararam como se tivessem sido cortadas. 5 minutos. 10. Nada. Às 2h17 da manhã veio o canto do leste. Sem palavras. Em camadas. Lindo e profundamente errado. Como um coral rezando ao contrário. Harmonia perfeita. Fui até a janela leste, abri o postigo um dedo. 6 ou 7 formas faziam um semicírculo entre as árvores. Imóveis, cantando. Clique zoom. Foto. Floresta vazia. O canto durou 8 minutos e parou no meio da nota. Não dormi. Fiquei sentado com a câmera no colo e o diário do Elias aberto, relendo as mesmas linhas até a luz cinza vazar pelas frestas às 5h47. Às 6 horas em ponto saí para checar as pedras. O ar estava grosso, úmido, opressivo. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhuma brisa. Caminhei o círculo contando pedras brancas lisas de rio. 1, 2, 11... Faltava a 12. Uma pressão esmagadora apertou meu peito. A visão escureceu nas bordas. Cambaleando, cheguei ao alpendre, achei o balde, peguei uma pedra. No instante em que coloquei a 12ª, o peso sumiu. Um corvo gritou ao longe. Voltei para dentro, tranquei, mãos tremendo. Precisava de respostas. No armário de suprimentos, sob cobertores, um baú pesado, sem cadeado. Dentro, 2 diários mais antigos. Beth Calloway. Começava animada, terminava de repente depois de vozes, regras, figuras cantando que as fotos nunca pegavam e saltos de horas num piscar. James Ruiz. Mesmo padrão, pedras sumindo, dor de cabeça que só passava ao repor, chamadas de rádio cortadas quando horas desapareciam. 2 nomes da lista, 2 histórias cortadas sem fim. 13h47. 13 minutos para a janela do rádio. Às 14 horas em ponto apertei o micro. Base. Aqui, estação 7. Estação 7, base. Bill, Liam. Alívio me inundou. Bill, tem algo muito errado. O Elias Moss não pediu demissão. Liam, calma. O Elias pediu demissão há 3 semanas.
A cabana está limpa. Não está. As botas dele, a caneca, o diário e mais 2 de vigias que você diz que nunca existiram. Longa pausa. Liam, não tem registro de nenhuma Beth Calloway ou James Ruiz trabalhando aqui. Eu gerencio esse distrito há 12 anos. Estou segurando os diários deles. Que regras, Liam? Abri a boca e a luz virou vermelho sangue. Relógio marcava 14h09. Depois 18h14. 4 horas roubadas. Abri o postigo de uma vez. Pôr do sol. A voz do Bill estalou em pânico. Liam, entra no carro e vaza agora. Não pega nada, não espera. Não dá. Depois do pôr do sol. Regra 1. Que regras? Não tem regra nenhuma. Sai daí agora. Estática engoliu ele enquanto a minha escuridão entrava como tinta. 4 horas arrancadas num piscar. Bill gritando pra eu correr. Mas as regras me prendiam. Então caiu a ficha. E se as regras não fossem proteção? E se fossem a jaula? Revirei a cabana. Prateleiras, gavetas, todos os cantos. Achei o fundo falso do baú. Cofre com combinação. Testei a data da Beth. 403. Clique. Dentro, 3 Polaroid e um caderno preto impecável. Primeira página. Letra clínica. Sujeito E. Moss. Dia 1, chegada 14h22. Depressão moderada. Busca isolamento. Descobriu materiais preparados 15h47. Atribuição imediata ao sobrenatural. Cumprimento 87%. Entradas seguintes detalhavam cada fenômeno, como estímulos planejados, alto-falantes, equipe com roupas guile, infrassom, água sedada, pulsos eletromagnéticos no relógio. Última anotação. Hoje. Sujeito Ellie Carter. Dia 1, chegada 16h34. Alta vulnerabilidade. Demissão, término, dívidas. Descobriu materiais 17/12. Estímulo. Voz materna gerou lágrimas. Cumprimento primeira noite 100%. Tinham nos vigiado o tempo todo. As Polaroid. Entrada de caverna, interior, monitores, alto-falantes, pesquisadores. 3 batidas. Calmas, profissionais. Liam Carter, Bill Thompson, matrícula 74298. Abre. Sabemos o que você achou. Número instantâneo. Sem hesitação dessa vez. Bill, o que você me mandou fazer no rádio? Silêncio. Eu disse para seguir as regras e ficar em segurança. Errado. Você mandou eu correr. A voz ficou neutra. Sr. Carter, aqui é a doutora Eleanor Vance. O estudo acabou. Abra a porta que explicamos. Pela fresta do postigo. 5 figuras com roupa tática, 2 com rifles de tranquilizante. Clique zoom. Foto, claro vazio. A câmera é modificada, gritou Vance. Filme especial, reforça o comprimento. Explicou tudo. Alto-falantes, vozes sintetizadas de redes sociais, infrassom, água sedada, tudo um tormento calculado vestido de ciência. Por quê? Para mapear como a mente humana se quebra sob pressão psicológica contínua. Os dados têm aplicações. Um ronco baixo de gerador subiu do leste. Real, mecânico, humano. As regras eram uma gaiola. Fique dentro, seja previsível, seja mensurável. O Elias quebrou no dia 127 tentando fugir de noite. Pegaram ele. A caverna ficava a leste. O gerador ficava a leste. Não vou abrir, falei. Esperamos. Você vai precisar de água, você vai ceder. Sumiram entre as árvores. Fiquei sentado com as provas nas mãos e um plano se formando. Amanhecer. Quebrei a regra 1. Mochila cheia de diários, fotos, câmera. Garrafa d'água, lanterna. Tranquei a cabana e caminhei para o leste às 6h47. Fita laranja de topografia marcava uma trilha quase invisível. O gerador ficava mais alto. Cheiro de diesel e plástico queimado. A boca da caverna bocejou. 6 metros de largura. Câmeras, cabos. Clique zoom. Foto. Rocha vazia. A doutora Eleanor Vance saiu. 40 anos, rabo de cavalo arrumado, óculos de armação fina, fleece como se fosse passear. Chegou cedo. Os modelos previam pelo menos mais 12 horas. Seus modelos erraram feio. Sorriu sem calor. É por isso que casos fora da curva são valiosos. Quero o Elias Moss. Um lampejo de surpresa. A maioria nunca junta as peças. Fica preso no quadro sobrenatural até a gente decidir que acabou. Entra. Todo o instinto gritava para correr. Mas o Elias e os outros estavam lá dentro. Entrei. Centro nervoso de alta tecnologia. Monitores mostrando a cabana de todos os ângulos, mesas de som, servidores acesos.
Bem-vindo ao posto de observação, disse Vance como guia de museu. Cadê o Elias? Em processamento. Mais fundo, mais frio, cheiro de desinfetante. 6 pessoas amarradas em cadeiras metálicas com roupa cinza de hospital, olhos vazios. Elias no centro, magro, grisalho, olhar seguindo padrões invisíveis. Dia 162 de processamento. Leu Vance no tablet. Reestruturação de memória em andamento. Vai lembrar 6 meses tranquilos. Vocês estão apagando ele. Estamos protegendo do trauma. Ergueu uma seringa. Mesma misericórdia que ofereço a você. Avancei. Caímos juntos contra o carrinho médico. Vidros se espatifaram. Ela lutou forte, tentando cravar a agulha. Bati o pulso dela no chão até a seringa rolar. Então, rotores. Helicóptero se aproximando com trovão. FBI, parados! Agentes invadiram. Armas em punho. A doutora Vance caiu algemada com abraçadeiras. A agente especial Julia Miller baixou o fuzil. Liam Carter, você está salvo. Médicos correram para os cativos. Lá fora, sol de verdade, rotores desacelerando, agentes catalogando provas. Miller me entregou água. Água normal. Como? O Bill Thompson ligou para o escritório de Charleston quando perdeu contato e você falou de vigias que não existiam. Foi o gatilho. 3 semanas depois, Tribunal Federal, Charleston. Testemunhei. Descrevi a caverna, os cativos, os olhos vazios do Elias. Depois, uma mulher me esperava na escada. Irmã do Elias, Emily. Obrigada por trazer meu irmão para casa. Ele já lembra o próprio nome. Semana passada me reconheceu. Esperança. Pequena, frágil, real. A agente Miller me devolveu a Polaroid. Provas liberadas. É sua de novo. Mais tarde, no parque do outro lado da rua. A Vance mantinha registros perfeitos. 17 sujeitos anteriores em outros locais. O pesadelo não era sobrenatural. Era humano. E tinha acabado.